A gente agora fala sobre a nossa saúde. E, na verdade, a saúde envolve muita coisa. Tem gente que acha assim, saúde só está relacionada àquelas doenças mais comuns, mais frequentes. Mas tudo que, de alguma forma, está em desequilíbrio, está afetando a nossa saúde. E tantas vezes, algo que muita gente desconsidera pode afetar a nossa saúde de forma séria, até mesmo a nossa saúde emocional, psíquica, viu? Só quem sofre, por exemplo, com um desconforto do suor excessivo, sabe o quanto isso incomoda. Seja na hora de cumprimentar alguém, ou mesmo na hora de praticar um esporte, na hora que você vai fazer uma entrevista de emprego. Esse suor excessivo chama hiperidrose. A hiperidrose ou a sudorese excessiva é uma doença que atinge cerca de 1% da população. Pode causar, além da transpiração exagerada, incômodos como sensação de umidade e até mesmo um forte odor. Ela é realmente muito desagradável e é por isso que a gente trouxe esse assunto hoje, com a intenção de ajudar a você que sofre com esse suor excessivo ou para que você entenda um pouquinho também o que passa o seu colega que tem esse suor excessivo, que transpira demais e quem sabe até para você poder indicar um tratamento. A gente vai conversar agora com a doutora Irina Afonso, que é dermatologista, ela é membro do Corpo Clínico do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Santos e ela vai nos ajudar a entender como é que está a medicina hoje em relação a esse problema e saber, aí a gente a partir dela vai saber se tem tratamento e se tem cura. Tudo bom, Irina? Tudo bem, Obrigada e você? Obrigada a você, mais uma vez. Bom, hiperidrose, 1% da população tem, então é mais comum do que a gente imagina, né? Com certeza. As pessoas transpiram mesmo. Exatamente, é bem o que você explicou no comecinho do bloco, porque o suor em excesso, para muitas pessoas, tem pessoas que não entendem que isso é uma doença. Agora, existe a transpiração fisiológica, aquela que é natural nossa, aquela que ao aumentar a temperatura a gente vai transpirar para manter o equilíbrio interno, ou quando a gente fica um pouco estressado, é normal, algumas pessoas transpiram um pouquinho mais que outras, porque quem comanda o estímulo para a transpiração das nossas glândulas no corpo é o sistema nervoso. Então é comum, às vezes, a gente ver algumas pessoas que falam, eu fico ansiosa, eu transpiro um pouco na mão. Agora, quando isso passa a se tornar rotineiro, independente dessas situações de estresse, independente da temperatura, se está muito quente ou não, e a pessoa tem isso, causa um desconforto social, que nem você falou, psicológico, a pessoa acaba afastando das atividades normais porque ela tem até vergonha daquele suor em excesso. Então aí isso se torna a doença que a gente chama de hiperidrose. Então, em primeiro lugar, é importante que a pessoa entenda que existe a transpiração normal, que às vezes pode aumentar frente a algumas situações do dia a dia, e a hiperidrose, que é uma doença relacionada ao excesso de transpiração. Tá. Você falou que ela está relacionada ao sistema nervoso. Sim. Isso significa que ela está relacionada de alguma forma à nossa parte psíquica ou nada a ver? Também. Na hiperidrose, a gente costuma classificar ela em basicamente dois tipos. A hiperidrose, que a gente chama de primária, que é aquela onde a gente já nasce com uma tendência a desenvolver, existe em 40% uma predisposição familiar, então às vezes a pessoa fala, minha família já tem pessoas que têm isso e que em determinadas situações vai ser exacerbado. E existe a hiperidrose secundária, e isso pode ser secundário a alguma doença. Por isso que a gente às vezes investiga doenças de todos os tipos, desde doenças endócrinas, como diabetes, a própria menopausa, que é muito frequente a gente escutar a mulher falando que teve, que está transpirando mais, e até doenças mais sérias, inclusive tumores. Então, quando a pessoa tiver uma dessas situações, é importante que ela procure um médico, pode até ser mesmo um clínico geral, que vai poder orientar direitinho qual é e acabar encaminhando para o profissional adequado. E uma outra coisa em relação ao sistema nervoso é que, independente da gente às vezes ficar nervoso ou não, a gente pode ter essa transpiração, porque a gente é comandado por dois tipos de informações no sistema nervoso. Aquele que a gente chama de sistema nervoso autônomo, que é aquele que independe da nossa vontade. Então é o que a maioria das vezes acontece. Eu não penso aqui, quero transpirar, e aí eu mando essa informação do cérebro e começo a transpirar. Isso é natural do nosso corpo. E, então, algumas pessoas, elas podem apresentar um hiperestímulo para o sistema nervoso e acabam mandando o hiperestímulo para as glândulas para transpiração.
Não sei se você conseguiu pegar, assim, que fica mais claro. Entendi. Acho interessante e acho que também serve como um alerta para você que está em casa, porque você percebeu que no primeiro momento a doutora Irina falou que esse suor, que de repente aparece, ele pode significar que tem alguma doença ali por trás. Então, também a gente não pode ser negligente a nada, nem a um suor excessivo, que às vezes tem gente que desconsidera, não é verdade? Exatamente. E acaba tratando, e vai tratando com fórmula caseira, usando algum produto que o próprio vizinho recomendou. Então é importante que a pessoa procure para detectar. A partir do momento que isso se torna socialmente incompatível e que tem um incômodo grande, é importante que a pessoa procure a ajuda de um profissional médico para poder orientar. Existem lugares mais frequentes desse suor excessivo? Existem lugares, até tem umas imagens aí, não sei se o pessoal consegue mostrar, as áreas mais frequentes desse excesso de transpiração são principalmente a axila, quase metade dos casos das queixas é relacionado à axila, isso é super frequente, o homem tem até um pouco mais, né? E depois seguido das regiões plantar e palmar, então planta dos pés e palma das mãos. Outras áreas também podem ter essa transpiração, lógico que essas glândulas sudoríparas no nosso corpo, elas estão espalhadas por toda a região, mas as áreas onde a gente tem um acúmulo maior são essas regiões, que geralmente são as que transpiram mais e que provocam mais incômodo. A gente tem até uma foto, eu vou pedir para colocar, e a gente tem imagens dessas partes do corpo transpirando bastante. Né? Então, na primeira a gente vê a região axilar, que isso é muito frequente, a gente consegue observar. Depois a região plantar, a região palmar, né, a palma das mãos, até tem pessoas que chegam a pingar. Então, ela interfere em tudo. Interfere desde o aprendizado da criança na escola, porque ela não consegue segurar um papel, até na relação interhumana. A pessoa tem vergonha de dar um aperto de mãos. Isso tudo, com o tempo, se não tratado, vai trazer não só o prejuízo físico, como também psicológico. E aí isso vai agravar, porque cada vez mais vai provocar esse estresse e isso vira uma bola de neve. A pessoa vai toda hora que vai se expor em determinadas situações, já fica tensa e já começa a transpiração. Pode até piorar a situação, até piorar, não com certeza. Porque ela já sabe que ela vai transpirar e que ela transpira mais ainda. Exatamente. A ansiedade, às vezes, é um desencadeante dessa transpiração em excesso. Agora, tem tratamento, então? Existem tratamentos, né? É claro que o tratamento deve ser individualizado. Primeiro, detectar qual é a causa, porque às vezes é uma transpiração fisiológica, é natural você transpirar um pouquinho. E aí, então, tem que detectar. Se isso se tornou patológico, se virou a doença, então a pessoa precisa procurar direitinho a profissional para poder, de acordo com a localização e tudo, direcionar o tratamento ideal. Quem faz tratamento de sudorese de suor excessivo é dermatologista? Na verdade, a gente combina, é multidisciplinar. A dermatologia tem alguns tipos de tratamento para determinadas localizações. Algumas medicações também usadas pelos psiquiatras, porque são medicações que conseguem controlar um pouco nos casos que a pessoa costuma dizer que isso é desencadeado por estresse ou por depressão ou por ansiedade. E também existe uma terceira especialidade que trata, que é a cirurgia torácica, nos casos onde a opção terapêutica acaba sendo a cirurgia. Cirurgia torácica? Como assim? Também tem mais uma imagem, na verdade é uma das imagens que estão lá para o fim da apresentação, é a última imagem, onde a gente mostra. A cirurgia, ela passa a ser um tratamento que a gente considera assim como última hipótese para o paciente. Então, assim, o paciente já tentou os outros tratamentos conservadores, que são tratamentos locais, com uso de cremes antitranspirantes, loções, a própria toxina botulínica, né, o Botox ou outras marcas, elas podem também ajudar. Nos casos onde a pessoa já tentou de tudo e não teve um bom sucesso, a cirurgia torácica ela é realizada com a ressecção de um gânglio, de uma região nervosa que é responsável por mandar esse impulso do sistema nervoso para a glândula. É uma cirurgia pequenininha? É uma cirurgia pequena, feita por videotoracoscopia, então a recuperação é super rápida, só que às vezes tem o inconveniente da pessoa desenvolver uma sudorese compensatória. Ela geralmente a cirurgia ela é mais voltada para os casos onde a pessoa tem uma transpiração na axila e palma de mão. Então, na axila, às vezes a pessoa ela pode desenvolver uma hiperidrose para uma outra região. Ela pode começar a transpirar no tórax, em outras áreas que o nervo acaba
sendo inteligente, nosso organismo é muito inteligente, ele acaba achando meios para mandar esse impulso nervoso para alguma área e estimular. Porque transpirar é importante. Transpirar é super importante. A transpiração, ela faz parte do nosso sistema de equilíbrio do corpo, então é como se fosse um termômetro nosso. Quando a gente está fazendo atividade física, ou quando a gente tem febre, quando a gente está no calor, o corpo eleva a temperatura. E para essa elevação, se ser fisiológica, está entre os 37 graus, 37,5, a gente precisa ter mecanismos compensatórios. Um deles é a transpiração. Então a gente transpira para manter esse equilíbrio, porque senão as células dentro do corpo, elas poderiam ferver, né? Elas poderiam acabar se desnaturando, que é o que a gente chama. E tem gente que não transpira? Existem algumas pessoas que não transpiram. Isso é mais raro, isso se chama anidrose, que é a ausência da transpiração. A anidrose acaba sendo uma doença, um distúrbio, onde a pessoa ou nasce sem glândulas competentes, então as glândulas do suor podem estar presentes, mas não ter função, ou elas podem nascer sem as glândulas. Então, a anidrose é a ausência de transpiração. E, nesses casos, esse equilíbrio fica muito alterado. Geralmente, a anidrose faz parte de síndromes genéticas, doenças mais raras, que a gente não encontra habitualmente. Agora, você falou dos tratamentos mais leves, né? Você citou até a toxina botulínica. Sim. Como é que é feito esse tratamento? Então, também eu trouxe uma imagem que a toxina botulínica ela é muito realizada nas axilas. Lógico que sempre relacionando custo-benefício, né? Porque tem alguns pacientes que falam, puxa, mas é caro, dura pouco tempo. Então, realmente, mas para aquela pessoa que já tentou de tudo e não quer passar por uma cirurgia, ela é um tratamento muito bem aceito. A dor é super pequena, é um procedimento muito tranquilo, realizado em consultório, onde a gente, na região da axila, a gente faz, antes de o paciente aplicar a toxina, a gente chama de teste da amido e iodo. A gente passa uma camadinha de iodo, tipo um povidine, e depois a gente põe um pouquinho de amido por cima, no caso maisena, né? Eu não gosto de citar nome comercial, mas até para o pessoal em casa entender. E daí a gente vai esperar um pouquinho, a gente vai ver que vai começar alguns pontinhos ficando escuro no meio dessa maisena, que é a transpiração, junto com o iodo aparecendo ali. Então, naqueles pontos, a gente vai marcar com uma caneta e vai aplicar pequenas quantidades da toxina nessa região. É um tratamento que, lógico, tem um custo, tem um tempo não é um tratamento Quanto definitivo. Tempo? Em média, a toxina ela dura de 5 a 6 meses. É óbvio que se a pessoa tem isso em excesso, às vezes pode voltar. O que se verificou nos últimos trabalhos é que, à medida que a pessoa vai aplicando, as glândulas vão perdendo um pouco esse estímulo. Então, cada vez mais é menos necessário a pessoa repetir com tanta frequência. Mas é muito interessante, é um tratamento bastante feito, pode ser feito tanto nas axilas, quanto na palma das mãos, quanto na planta dos pés. Só que palma e planta dos pés, por ser mais sensível, acaba precisando fazer um bloqueio anestésico primeiro, né? Para a pessoa poder fazer. E tem que ser feito assim com cuidado, não é qualquer pessoa que pode, qualquer profissional, tem que ser um profissional apto. Então é sempre importante você ir no médico adequado, porque você vai mexer na musculatura que você tem na região palmar. Então, se você faz inadequadamente, a pessoa pode perder a prensa, né? A força na mão. Então, tem que fazer direitinho com aquele profissional que foi capacitado e que é gabaritado para fazer isso. E se alguém tiver dúvida de onde encontrar esse profissional, existe a Sociedade de Dermatologia, não tem? Sim, a Sociedade Brasileira de Dermatologia tem um site que é super bacana, vale a pena das pessoas conferirem, ali onde elas podem encontrar, além das informações, inclusive essas informações a respeito das doenças mais comuns, elas também podem pesquisar o médico que elas estão indo visitar para ver se faz parte, se é um médico especialista realmente. Porque hoje em dia a gente sabe que não só na medicina como em outras áreas a gente encontra muito charlatão, né? Então tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Doutora Irina Afonso é uma médica maravilhosa, especialista em dermatologia, e é ela que vai responder a sua dúvida. Aliás, a gente está falando de sudorese, de suor excessivo, mas se você precisa tirar uma dúvida na área da doutora Irina, que é dermatologia, fica à vontade também. 0 operadora 11 2202 8432. Manda sua pergunta, daqui a pouquinho a gente vai ter a resposta, tá bom? A gente está falando sobre a nossa saúde, sobre o nosso corpo, entendendo melhor como funcionam as nossas glândulas sudoríparas. Pensando aí na sudorese, que é o suor excessivo, que muitas vezes deixa tantas pessoas
constrangidas. E a gente tem agora um momento com a doutora Irina Afonso, que é dermatologista, está aqui com a gente, de perguntas e respostas. Um momento onde eu quero sempre que você fique à vontade e sinta-se no consultório da doutora Irina para perguntar o que você precisa. Sabe que eu faço esse momento com muito carinho, né? Porque eu sempre fico pensando nas pessoas que estão longe, às vezes elas não têm mesmo acesso a uma dermatologista boa. A gente sabe que em alguns lugares do país elas chegam num pronto atendimento e passam com o clínico geral e não conseguem marcar com o especialista. Então, eu acho que é um momento super bacana. Né? Participe, é seu. 0 operadora 11 2202 8432, tá? A Cristiane, ela é de Florianópolis. Ela pergunta o seguinte: existe algum tipo de medicamento que pode provocar suor em excesso? Existem algumas medicações, sim, que até são causas dessa transpiração compensatória ou secundária, principalmente aquelas medicações que vão agir com o sistema nervoso. Então, todos esses medicamentos, às vezes algumas medicações anticonvulsivantes, alguns medicamentos que a gente utiliza como sedativos e tudo mais, também podem ter uma ação de sistema nervoso e provocar transpiração. Isso pode acontecer, sim, mas geralmente é temporário e é tratamento dependente. Ao cessar o tratamento, isso tem que voltar para o normal. Ok. A Ana Paula, ela diz: o meu marido costuma suar demais quando faz qualquer atividade, tipo furar um buraco na parede, como fazer algo que exige um pouco de esforço. Assim, ele chega até a pingar de suor no corpo inteiro. Isso significa que a temperatura do corpo dele é maior que o normal? Isso pode fazer mal para a saúde dele? Não, esse é um mecanismo inteligente que o organismo dele achou para manter essa temperatura. Geralmente, homem, por ter massa muscular maior e tudo, quando vai se exercitar, tem um gasto energético maior e também acaba tendo uma transpiração maior também. Mas isso não é um fato isolado. Tem mulheres que também podem apresentar a mesma situação. É aquela circunstância que a gente até comentou um pouquinho. Algumas pessoas podem ir para a academia e a gente vê que o seu vizinho está fazendo a mesma aula que você e não transpira nada, enquanto que você está molhada de suor. Mas é só durante aquela atividade. É isso que eu gostaria de deixar bem claro, que durante um esforço ou uma atividade física é natural, é normal, é uma forma que o nosso organismo encontra de acabar mantendo o equilíbrio. Não quer dizer que o marido dela está com febre, nem que ele tem nenhum distúrbio outro. Agora, terminadas as atividades, ele mantiver isso em repouso, então é importante que ele faça a consulta para poder diagnosticar se ele realmente tem ou não a hiperidrose. Ok. A Rita de Cássia Guimarães, ela é de Salvador, na Bahia, ela diz que tem bromidrose. Usou vários produtos e não resolve. O que é bromidrose? Então, o que é bromidrose, né? A gente falou que a hiperidrose é o excesso, a anidrose é a ausência da transpiração e a bromidrose é o famoso suor que tem cheiro, né? Então, tem gente que chama de chulé quando é no pé. Na axila também tem vários nomes populares aí para o mau cheiro. E o que é a bromidrose? Quando a gente tem esse excesso de suor em áreas que ficam abafadas, que são atrito ou dobras, as bactérias que fazem parte dessa flora natural da região, elas vão se proliferar e elas vão acabar decompor o restinho de pele que tem ali e provocar esse mau cheiro. Então, a bromidrose geralmente está relacionada com uma proliferação bacteriana na região. Tem tratamento, o tratamento geralmente costuma ser rápido. Ela pergunta o que você indica. Então, às vezes a gente usa loções apropriadas com antibióticos locais e alguma medicação que ajude os próprios desodorantes, eles têm essa função. O desodorante é diferente de um antitranspirante. Então, o desodorante, ele vai fazer a ação antisséptica de remover as bactérias e manter um odor agradável na região, principalmente quando axila. O antitranspirante, ele vai evitar que você transpire, ele vai diminuir a transpiração e, com isso, ele vai também impedir essa proliferação bacteriana. Então, é importante um desodorante e um antitranspirante adequados. Existem hoje antitranspirantes e desodorantes não só para as axilas, também existem para outras áreas do corpo, existem cremes e pomadas, né? Para os pés também, para as mãos existem esses antitranspirantes. Uma coisa que era uma dúvida que as pessoas tinham e que se tornou uma época assim, um medo, era em relação se o desodorante, os antitranspirantes, eles provocavam câncer de mama nas mulheres. Eu não sei se você chegou a escutar isso alguma vez. Então, em 2008 foi feito um estudo com mais de 1.500 mulheres nos Estados Unidos, onde foram acompanhadas e não se evidenciou nenhuma relação
com os sais de alumínio que estão presentes dentro dos antitranspirantes e o câncer de mama. E agora, a última portaria da Anvisa em relação a isso também, até hoje não houve nenhuma evidência que comprove que isso tem associação. Então, continua sendo benéfico para quem transpira demais o uso dos antitranspirantes. Então, os desodorantes e as loções adequadas vão ajudar a tirar as bactérias e acabar com o mau cheiro. Você falou de antibiótico via oral? Não, local, geralmente local. São loções que às vezes o médico pode mandar fazer, né, manipular, ou até às vezes encontrar pronto determinados produtos. Por serem antibióticos, só vão ser vendidos com prescrição médica. Então, é importante que passe no médico para poder medicar certinho. Tá. A pergunta agora é da Marlin Mara Ferreira, ela é de Bauru. Ela quer saber por que a gordinha transpira mais. A gordinha acaba transpirando um pouquinho mais pela área, né? Pelo excesso de gordura, e isso tudo vai atuar via metabólica e vai influenciar, até porque ele tem um gasto que, quando ele vai fazer uma atividade física, acaba sendo um gasto um pouco maior do que uma pessoa que já está em atividade normal, e é um estímulo também. Então, às vezes a gente vê que os gordinhos às vezes transpiram, às vezes a gente está aqui sentadinho aqui no ar, mas tem gordinho que está transpirando. Às vezes isso pode ser um distúrbio e muitas vezes o indivíduo que é muito gordinho, ele tem alguma alteração endócrina. Então, ou ele tem alguma tendência a ter colesterol alto, ou ele tem uma tendência a ter uma resistência da insulina, que no futuro pode gerar diabetes. É importante sempre que sejam feitos os exames para detectar se ele tem alguma dessas alterações, para poder tratar isso antes de pensar em apenas só usar um creminho ou um desodorante. Legal. A Regiane, ela é de Montes Claros, ela disse que tem muito suor na parte de trás da cabeça. Ela gostaria de saber se isso é normal. Então, a hiperidrose, ela pode ser focal. As áreas de predileção são essas que a gente comentou, então axila, palma e planta, mas outras áreas também podem provocar essa hiperidrose. Então, a região do couro cabeludo também às vezes pode ser afetada, a face, que também é uma queixa. Então, pode ser uma hiperidrose focal, só naquela região. E aí tem alguns tratamentos para isso também. Os tratamentos, Cláudia, eles podem ser os tratamentos conservadores, que a gente chama com tratamento clínico, que é onde a gente utiliza esses produtos de ação local, tópica. Às vezes, algumas medicações que vão auxiliar, né, para inibir um pouco a transpiração. E a gente pode ter o uso da toxina, como eu comentei. E existem os tratamentos cirúrgicos, onde o mais frequente é esse da cirurgia torácica que eu comentei, mas não são todas as áreas que vão ser beneficiadas com a cirurgia. Então, precisa ver direitinho se ela tem essa transpiração e isso é frequente. Precisa passar no médico para ela saber direitinho qual tipo de tratamento é direcionado para ela. Tá, ok. A Leia Carpacife, ela diz que não transpira e pergunta se isso tem algum prejuízo para a saúde. Não que ela não transpire, ela deve transpirar, mas é uma perda muito insensível, ela não nota como essas pessoas que transpiram em excesso percebem. Então, ela transpirar é natural nosso. A gente chama isso às vezes de perdas insensíveis, a gente perde calor através da urina, das fezes, tudo isso tem líquidos, né? E através do suor, que às vezes não é excesso, mas ele está ali presente. O suor também é importante para manter a nossa pele, às vezes, junto com a gordurinha da glândula sebácea, íntegra. Então, as pessoas que não transpiram nada também tendem a ter a pele um pouco mais seca também. E isso também pode provocar outras doenças de pele também por esse ressecamento. E uma outra coisa também que eu gostaria de falar, que algumas pessoas veem que a roupa às vezes mancha com a transpiração. E isso também tem nome, isso se chama cromidrose. Então, cromos de cor, né? Então, hidrose da transpiração. O nosso suor normal, ele de alguns tipos de glândula, ele pode ter um corante, um pigmento, que quando em excesso ele pode reagir quimicamente, tanto com o desodorante quanto com o tecido, e aí manchar a roupa, às vezes amarelado, azulado, esverdeado. Isso tem algum problema? Está relacionado a algum problema de saúde? Não, isso é apenas pelo aumento excessivo de transpiração no local, pode provocar esse aumento de pigmentação. É só uma região. característica? É uma característica. Não faz nenhum mal? Não faz mal. E a gente fica achando que é do desodorante, né? Só é desagradável, eu ouço muita gente né? falando, o desodorante está manchando a minha camisa, então não é. Alguns desodorantes, eles podem, dependendo da química que eles tenham, podem sim manchar a roupa, porque é uma química. Mas a própria transpiração também, tem gente que fala assim, parei de usar desodorante para melhorar, continua manchando a roupa. Então,
está constatado que ele tem a bromidrose, que é esse distúrbio onde a gente tem um excesso de pigmento da glândula atuando. Perfeito. Bom, eu espero ter te ajudado e eu quero que você continue participando do programa sempre. Aliás, com críticas, sugestões de pauta, fique à vontade, viu? Doutora Irina Afonso, dermatologista, ela é membro do Corpo Clínico do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Santos, também atende aqui em São Paulo, é uma dermatologista maravilhosa, muito querida. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você mais uma vez. Volte sempre, Tchau, muito bom te receber, Obrigada, tá bom? Viu?